Pastor, queridos irmãos aí do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, esse aqui é o professor Reinaldo. Nós vamos para mais uma aula nossa de Escola Bíblica Dominical. E nós vamos trabalhar com qual temática hoje? A extensão do pecado. E aí sempre se indaga, né? Pecado original, pecado de Adão, de Gênesis 3, né? A proibição, o pacto de Deus está em Gênesis 2, 16, 17, né? O Senhor fala, ó, coma de toda árvore do jardim livremente, mas a do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Nós já falamos que havia duas árvores ali, especiais, né? A da vida e a do conhecimento do bem e do mal. E o homem não poderia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2,16 diz, coma de toda, até da árvore da vida. A árvore da vida não havia uma vedação, a proibição de que se comesse. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal havia, que era a árvore do teste do livre-arbítrio. A da vida era para dar a vida eterna, né? E a do conhecimento do bem e do mal era para dar o teste do livre-arbítrio, para que o homem exercitasse o seu livre-arbítrio. Só que acontece, a gente sabe que ele acabou comendo da árvore proibida, do fruto proibido, que era do conhecimento do bem e do mal. E aí, o pecado, ele peca e viola a lei de Deus e se indaga até onde teria alcançado esse pecado. A Bíblia apresenta o pecado de Adão como algo universal, como algo que atingiu toda a humanidade. Tá, ó. Por isso, ó, Romanos 5:12, ó. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, que seria Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, por isso todos pecaram. Pecaram em quem? Pecaram em Adão. Então, o pecado, ele é universal. Ele não atingiu apenas Adão. Nós já nascemos em pecado, vamos ver isso mais à frente, tá? Então, o pecado, ele atingiu a todos. É uma tendência, a pessoa já nasce com a tendência pecaminosa. Nós não somos ensinados a pecar, a se rebelar contra Deus, a violar a lei de Deus. Nós já nascemos. Aí você vai ver o quê, ó? Você vai ver essa reprodução na Bíblia toda. Vê lá, no dilúvio, Gênesis 6. Deus vê que o coração do homem é mau continuamente, ou seja, a tendência pecaminosa. Vai lá e vê o dilúvio. A geração posterior ao dilúvio, Deus pega ali em Gênesis 9, ali, os primeiros versículos, se você quiser ler, pode ler. Deus vai dizer assim, olha, 9, 1, 2 e 3, Deus fala assim, ó, enchei a terra, multiplicai e enchei a terra, se espalhar e encher a terra. E o homem vai lá em Gênesis acho que 11, salvo o melhor juízo, ele vai lá e faz a Torre de Babel para quê? Para que não nos espalhemos sobre a terra, ou seja, para que a gente continue aqui, para que a gente se rebele contra Deus e não satisfaça a sua ordenança. Então a gente vai ver que ninguém foi ensinado a ser pecador, ninguém, não existe uma escola para se aprender a ser pecador. Basta deixar a pessoa se desenvolver que naturalmente ela vai ser pecadora. Por quê? Porque nós já nascemos com essa tendência pecaminosa. A partir do pecado de Adão, nós já nascemos com essa tendência pecaminosa. Ó, aí você vai ver aqui, ó, capítulo 6, versículo 5 de Gênesis, ó, e viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação do seu pensamento, do seu coração era má continuamente. Ninguém ensinou. Gênesis 6 e 5, você vê claramente isso. Você vai ver Caim matando Abel. Ninguém ensinou que era homicídio. Você vai ver o descendente de Caim, Lameque, praticando poligamia e violência doméstica ali ao ameaçar as mulheres dele. E ele vai dizer assim: olha, matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar, aqui em Gênesis 4:23. Isso é violência doméstica. Ele está ameaçando as mulheres. Ele chama elas e fala assim: ó, fique esperto comigo. Eu matei um homem por me ferir e um rapaz por me pisar. O que que ele quer dizer? Se vocês não abrem do olho, eu faço isso com vocês. Violência doméstica. Então você vai ver que após a queda, o comportamento pecaminoso ele é natural. O Caim não foi ensinado a praticar homicídio. Ninguém chegou para ele e disse, ó, pratica homicídio contra o seu irmão. Não, ele foi lá e matou o irmão. O descendente dele não foi ensinado, olha, seja polígamo, que é pecado também. Não, ele foi lá e teve duas esposas. Porque o plano não era monogamia, era só uma esposa. Ele também não foi ensinado, ele já falou que já tinha praticado um homicídio também, né? O próprio descendente de Caim falou, praticou homicídio e já estava ameaçando suas mulheres. A geração pré-diluviana, aqui em Gênesis 6 e 5, ela não foi ensinada
a pecar. Ela não foi ensinada a se rebelar ao teu coração mau. O próprio Senhor Deus diz aqui em Gênesis 6:5, ó, a imaginação do seu pensamento era má continuamente. Aí você vai, passou o dilúvio, Deus destrói aquela geração por conta da sua rebelião. Capítulo 9, versículo 1, Deus abençoou Deus a Noé e seus filhos e diz: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Deus diz: enche a terra. Tá? Vai lá, o pessoal pós-diluviano agora, ó, capítulo 11, ó, versículo 4. Então disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a terra. Olha, Deus disse aqui agora, que ali atrás, que era para eles encher a terra. E eles vão lá, fazem uma torre, e dizem, nós não vamos encher a terra, não vamos ficar por aqui. Então, se você analisar, a Bíblia é uma história de rebelião contínua do ser humano, que não foi ensinado a se rebelar. Ele foi tentado por Satanás, caiu, e a partir daí ele vai seguir o curso da rebelião. Por isso que Paulo fala, bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal sempre está à porta. Ninguém é ensinado a ser pecador. Nós já nascemos com a tendência pecaminosa. Basta deixar. Não temos aquele conceito que o homem nasce bom. Não. Aquele conceito, tem um conceito, salvo o melhor juízo, da linha humanista de psicologia. Não sei, acho que deve ser esse conceito. Tem um outro conceito também, filosófico, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Tá? Não sei, acho que essa frase, não lembro bem se é de Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. E não existe essa questão. O homem nasce mal. O homem nasce mal. Esse pensamento de Rousseau não está de acordo com a Bíblia. Eu acho que é Rousseau. Eu vou até conferir aqui para vocês. Mas esse pensamento de Rousseau não está de acordo com a Bíblia. O homem nasce mal. O homem não nasce bom. O homem nasce corrompido, tá? Deixa eu ver aqui. Então, o que acontece? É, A frase, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, do filósofo Rousseau mesmo, até que a minha memória não está muito ruim, não. Ó. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não, não, não. O Rousseau está enganado, tá? Jean-Jacques Rousseau, tá? Filósofo Rousseau, ele está enganado. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Não, o homem nasce mal. O homem nasce mal. Essa frase de Rousseau, esse conceito de Rousseau é errado. Nós nascemos mal, nós nascemos em pecado. Nós não nascemos bom e a sociedade nos corrompe, não. Se você colocar o indivíduo, queridos, isolado, isolado, coloca o indivíduo isolado lá no meio da floresta, sozinho, nunca tendo contato com ninguém, com ninguém. Chega em ter contato com ele para ver se ele não vai fazer maldade com você. Comece a ter contato com ele para ver se ele não vai demonstrar os mesmos pecados que nós temos. Egoísmo, entendeu? E atacar o ser humano, desfazer do ser humano, prejudicar o outro. Ele vai ter os mesmos pecados. O homem não nasce bom, o homem nasce mal. Esse conceito de Rousseau é antibíblico. Nós nascemos em pecado. Não, não tem esse negócio, ninguém nasce bom, ninguém é ensinado a ser mal, não. Você pode pegar a pessoa em qualquer sociedade, ela vai ter a tendência pecaminosa, vai ser afetada pelo egoísmo. Nós não fomos ensinados a ser egoísta. Pelo contrário, na maioria das vezes nós somos ensinados pelos nossos pais a não ter esse comportamento, porque naturalmente nós já temos. Por que nossos pais trabalham com a gente para a gente não ser invejoso, para a gente não ser egoísta, para a gente não ser isso? Porque nós já temos. Eles não precisam ensinar a gente a ter esse comportamento, porque nós já temos naturalmente. É algo natural, é algo inato. Ter esses comportamentos egoístas, invejoso, narcisista, esses sentimentos, hedonista, é algo, ou seja, narcisista vaidoso, hedonista, querer busca do prazer, esse sentimento nosso é inato. Ou como assim inato? Professor, nós já nascemos com isso. Então a frase do Rousseau, que o homem nasce bom, a sociedade corrompe, não é uma frase verdadeira. Não é uma frase bíblica. O homem não nasce bom, o homem nasce mal. Por isso que nós somos ensinados a tentar ser menos ruim. Nós não somos trabalhados para ficar bons, nós somos trabalhados para ficar menos ruim, porque nós somos ruins. Não tem essa questão. A Bíblia diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não foi o indivíduo A e o B, olha, isso aqui é meio ruimzinho, isso aqui é menos ruim. Não, todos pecaram. Então o pecado ele é universal, ó. O pecado de Adão aqui na síntese ó, afetou a toda a humanidade. E após sua queda, apenas uma pessoa nasceu sem pecado, Cristo Jesus.
Por quê? Porque o nascimento dele foi milagroso, foi virginal. Na realidade, para mim, o óvulo que foi colocado ali no útero de Maria já veio fecundado pleno, com o ente santo. Maria só apenas forneceu o útero para que pudesse desenvolver o Cristo, o Deus encarnado. Apenas isso, tá? Que a gente tem que ter esse conceito. Mas olha aqui, ó. Adão ficou contaminado com a mácula da transgressão. Então, tendo afetado todo o seu ser pelo pecado. E essa contaminação transmite para a gente. Por isso que nós nascemos em pecado e ainda assim pecamos em Adão. Ó, Davi, ó, diz ter sido gerado em pecado, ou seja, nós recebemos essa gene pecaminosa. Temos que falar assim, Davi nasceu em pecado porque ele era bastardo. Não tem nada a ver com ser bastardo, Davi, que a gente não tem essa prova histórica. Mas Davi era discriminado por sua família. Certamente ele era. A Bíblia nos mostra isso, que ele era discriminado pela família. Você vai ver isso na escolha de um rei. Quando chega lá o Samuel na casa de Jessé, nem se lembrava que o Davi existia. Depois chamam ele acaba sendo escolhido rei. Vai ver que ele vai levar lá alimentos para os irmãos que estão na guerra. Ele pergunta quem era o Golias. O irmão dele vai repreender ele. Fala, seu moleque safado, veio aqui ver a guerra e tal, tal. Você vai ver que ele fala em Salmos, não sei se é 27:10 ou 20:10, ou algo assim, acho que é 27:10. Fala ainda que meu pai e minha mãe me desamparasse, o Senhor me recolheria. Então você vai ver por todos os contextos, qual o pai e a mãe que, tendo um monte de marmanjo em casa, ia mandar o filho lá para cuidar das ovelhas sozinho lá no meio de animais perigosos, que ele mesmo testifica isso, né? Lobo, seja leão e tudo mais. Por que que faz isso, sendo que o menino tinha outros homens em casa para fazer isso? Então a gente vê que ele sofreu um desprezo em casa, né? Davi é discriminado. Parece-nos, poderia ser talvez por conta da sua ruivez, que é impinge, relacionando com a sarda, que teria um certo impedimento lá para o ofício sacerdotal. Parece-nos ser isso, não dá uma prova absoluta, mas parece-nos ser mais isso do que Davi ser filho bastardo, que não tem prova nenhuma histórica sobre isso, é apenas uma colocação que fazem aí. Mas quando ele diz assim, pecado, eu fui gerado aqui, ele está querendo dizer o quê? Ele está querendo dizer do pecado original. Todo mundo é gerado em pecado. Ó. Logo, à exceção de Cristo, Hebreus 4:15, 2 Coríntios 5:21 diz que Cristo não teve pecado. A exceção dele, que não teve uma geração natural, como todos nós que herdamos a natureza pecaminosa, os demais todos são pecadores. Ó, todos pecaram, o pecado atingiu a todos. Paulo diz em Romanos 5:12, ó, porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, e assim todos pecaram. Todos, não fala que só um, tá? Ó, pode cobrar deles algo que não fizeram. Ó, a indagação é: como que nós teríamos pecado em Adão se eu não tinha nem nascido? A questão é o seguinte: nós estávamos em Adão, tá? Nós estávamos em Adão. É a chamada representação federal. Nós estávamos em Adão, embora nem tivéssemos nascido. Eles chamam isso de representação federal, tá? Olha o que está aqui, ó. Primeira Hebreus, capítulo 7 de Hebreus diz assim, ó: E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Ou seja, ó, contato com Melquisedeque e Abraão se dera mais ou menos séculos antes de Levi nascer. Séculos, não é anos, não, séculos antes de Levi nascer. E o que acontece? Ia antes da tribo de Levi virar sacerdote, né? Antes dos quase 600 anos, mais ou menos. Cerca de 600, 600 anos antes da tribo de Levi ser constituída sacerdote, tá? E aí o escritor dos Hebreus diz assim, olha, Levi pagou o dízimo lá com Abraão quando ele teve contato com Melquisedeque, ou seja, quando Abraão teve contato com Melquisedeque, Levi não, nem sugeria que Levi ia nascer, a tribo de Levi viria a surgir séculos depois. Considera-se como se o próprio Levi tivesse pagando o dízimo ali para o Melquisedeque. Ou seja, Levi estava em Abraão, assim como nós estávamos em Adão. Observou isso? Levi estava em Abraão, assim como nós estávamos em Abraão. Então, o ato de Adão, Levi estava em Abraão, assim como nós estávamos em Adão. Desculpa, me retificando. Então, quando Adão peca, nós pecamos junto com ele. Essa é a questão. Ele era nosso representante lá. Como Levi estava em Abraão, que nós vemos aqui, Hebreus 7:9, nós estávamos em Adão e acabamos pecando ali por representação. A Bíblia apresenta uma pecaminosidade universal. Ó,
há inequívocas declarações nas Escrituras que todos pecaram. Vários textos falam isso, entendeu? Efésios 2:3 fala que nós somos filhos da ira por natureza. É aquilo que eu disse para vocês. Ninguém ensinou Caim a praticar homicídio, ninguém ensinou o descendente de Caim a ser polígamo, ninguém ensinou o descendente de Caim lá a praticar violência doméstica, ninguém ensinou os homens ali pós-diluviano, ninguém ensinou os homens pré-diluvianos a ter o coração malvado desde a sua infância, continuamente. Ninguém ensinou os homens pós-diluvianos a ir lá e se rebelar contra Deus e construir uma torre e para não se espalhar sobre a terra. Por quê? Porque é inato, inato. Aí diz assim, ó, somos filhos da ira por natureza. O que é natureza? Já nasce assim, está ligado, a maldade já está ligada. Após a queda, a maldade está ligada ao coração do homem. Contrariando o que o Rousseau disse, o homem não nasce bom e a sociedade que corrompe. Porque antes de não haver sociedade ou forma social alguma, o homem já era mau. A maldade humana sempre existiu. Independente se há construção social ou qualquer tipo de sociedade, a maldade humana sempre existiu. Qualquer tipo de coletividade, a maldade humana sempre existiu. Após a queda, entendeu? Ela não existiu antes da queda, mas depois da queda sempre existiu. Então, essa frase de Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade corrompe, está totalmente incorreta, tá? E é esse pensamento, né, que permeia a sociedade. Vamos lá, que acham que a sociedade corrompe. Não, a sociedade não corrompe, não. A pessoa nasce em pecado. Se não houver Cristo, a gente vai praticar todos os pecados. E aqui que está um problema que as pessoas não compreendem. Não existe forma de governo adequada. Ah, capitalismo, comunismo, socialismo. Não existe, queridos, que seria o comunismo disfarçado, vamos chamar de socialismo para disfarçar o comunismo. Não existe a forma de governo adequada. O problema não está em forma de governo. O problema está no coração humano. Essa é a questão, o pecado no coração humano. Qualquer forma de governo, ela vai se deturpar, entendeu? Ela vai se deturpar. O comunismo, ele vai virar o quê? Vai virar ditadura e oprimir as pessoas para tentar forçar todo mundo a ser igual. Não existe igualdade se não se cercear a liberdade. Não existe igualdade sem retirar a liberdade. Não existe, queridos. Aquela filosofia da França, paz, não, igualdade, fraternidade, liberdade, é a maior mentira que existe. Liberdade e igualdade não andam juntas. Se eu chegar e determinar assim para todo mundo, use o uniforme da empresa, para todo mundo ficar igualzinho usando o uniforme da empresa, eu tenho tido a liberdade de você usar a roupa que você quiser. Já começa aí. Já começa no simples uniforme. Então não existe igualdade sem cerceamento de liberdade. Tá entendendo? Olha, eu vou deixar os uniformes da empresa. Eu tô tirando, eu tô fazendo com que todo mundo fique igual, uniforme. Mas estou tirando a liberdade das pessoas escolher a roupa que ele quer vir para o trabalho. Às vezes o uniforme, irmão, é um monstrengo e a mais pessoa tem que usar. Eu tirei a liberdade dela. Para manter a igualdade, sempre vai se tirar a liberdade. Então não tem liberdade e igualdade não andam juntas, são inimigas mortais. Mas contaram essa historinha pra gente que é muito bonita, muito poética, muito filosófica, e a gente fica acreditando e se repete, igual papagaio de pirata, né? Liberté, igualité, fraternité, entendeu? Igual papagaio de pirata, liberdade e igualdade não andam juntas, são inimigas mortais. E vem essa construção social que o homem é bom. O homem não é bom, o homem é mau. Se for o comunismo, vai virar ditadura opressora. A gente tem exemplo disso. O capitalismo também vai oprimir, porque a ambição humana vai fazer com que, a pessoa queira tudo para ele e nada para o outro. Então, o capitalismo, a liberdade demais. Se tiver liberdade demais, o cara vai querer tudo para ele. Tudo, 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 tudo. E massacrar o outro, oprimir o outro. Se tiver comunismo, o cara vai centralizar tudo e virar ditadura. Essa é a questão. Ambos os sistemas acabam virando opressor. Qual que é o problema? O problema não está no sistema. O problema está no coração humano. E a gente fica lá falando do efeito e sem observar a causa. A causa é o pecado. A causa de todo o sofrimento da humanidade é o pecado, queridos. Esquece. E a gente fica lidando com o efeito. Aí vem o Rousseau e fala assim: não, o homem nasce bom, a sociedade corrompe. Não nasce bom, o homem nasce mal. Mal, mal, mal. Ninguém é ensinado, queridos. Ninguém é ensinado a pecar. Nós não precisamos ser ensinados. Os nossos pais tentam o maior esforço para nos colocar no caminho menos ruim, porque eles sabem naturalmente que nós vamos trilhar caminhos perversos. Se eles não ficarem ali em cima da gente, batendo, martelando, martelando, nós vamos trilhar caminhos perversos. Nós vamos para a rebelião, para a obstinação, para o pecado, para o hedonismo, para tudo que é de mal. Então os nossos pais ficam ali, porque é inato. Se não fosse, então faz assim, deixa uma criança nascer e deixa ela crescer do jeito que ela quer. Você vai ver o monstro que ela vai virar. Sem ninguém te ensinar. Ah, mas ele vai aprender com os outros. Mas mesmo que não aprenda com os outros. Mesmo que não aprenda com os outros. É inato. Ele vai criar isso. É inato.
Vamos lá, o pecado é transmitido como genética, e é. Ó, o efeito da queda arraigou-se tão profundamente na natureza humana, com o pai da raça, e transmitiu aos seus descendentes por inclinação. Não adianta, não adianta. E nós temos com inclinação de pecar. O Pirma vai dizer isso. O homem, ó, aí surge aquela pergunta. O homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Nós temos dois conceitos. O conceito judaico e o conceito cristão. Aqui nós temos aqui um texto de João 9,31 que diz assim, que Deus não ouve, ó. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, Deus o ouve. Aí quando você lê esse texto, Deus não ouve pecador, a pessoa não contextualiza, não sabe nem quem está falando, mas Deus não ouve pecadores. A Bíblia diz que eu sou pecador. O João lá, na primeira epístola de João, diz que não há homem que não peque. Se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo a nós mesmos. Primeira epístola de João 1:10. Peraí, se não tem homem que não peque, se eu sou pecador, se todos pecaram, todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, Romanos 3:23. Se não há homem que não peque, se eu disser que eu não sou pecador, eu estou mentindo a mim mesmo. E Deus não ouve pecadores, então Deus não me ouve. Se Deus não ouve pecadores, eu sou pecador, então Deus não me ouve. Queridos, esse é o conceito judaico. Quem está falando aqui é aquele menino que era deficiente visual, que fora curado pelo Senhor Jesus no sábado, justamente em uma aparente violação da lei, porque não podia fazer nada no sábado, e ele é indagado pelos religiosos, e ele diz, ó, Deus não ouve pecadores, ou seja, Deus não ouve quem viola a lei. O conceito judaico aqui, ó, no item 2 é, ó, o homem é pecador porque ele peca. Para os judeus, o homem não nasce imaculado com o pecado original. No pensamento deles, o homem nasce puro e bom. É aquele pensamento do Rousseau, meu irmão. Pensamento do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade se corrompe. É o pensamento do Rousseau. O homem nasce bom, a sociedade se corrompe. Então, o pensamento judaico, o homem nasce bom, e aí ele só vai pecar, ele vai ser pecador se ele pecar. Se ele não pecar, ele não é pecador. Ou seja, o homem é pecador porque viola a lei. Se ele não violar a lei, ele não é pecador. Essa é a questão. Por isso que eles eram apegados a guardar a lei. Só que o conceito cristão não, é esse do item 3, ó. O homem peca porque ele é pecador. Parece Tostines, né? Lembra que é mais antigo, Tostines vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Parece, mas não é. Porque olha aqui, ó. No conceito judaico, ó, o homem é pecador porque peca, ou seja, se ele não pecar, ele não é pecador. Para o conceito cristão, o homem peca porque ele é pecador, ele nasce em pecado e ele vai pecar. Ele nasce em pecado. Essa é a questão. Por conta do quê? Do pecado original. Romanos 3:23, ó. Porque como por um homem entrou o pecado no mundo, Romanos 3:23, porque todos os pecados estão na glória de Deus. Romanos 5:12, tá 6:12 aí, mas na lição é 5:12, né? Porque como por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado da morte, logo todos pecaram. Essa é a questão. Todos pecaram. Então não tem essa questão de a pessoa nasce em pecado. Ela não é pecador apenas se violar a lei. Porque todos pecaram. Adão violou o pacto divino, nós estávamos sendo representados em Adão, como nós já falamos para vocês, e acabamos sendo responsabilizados. Se todos nascem em pecado, como se salvam as crianças? Essa é uma indagação que as pessoas fazem, né? Se todos nascem em pecado, como que as crianças acabam se salvando? Queridos, a questão é a seguinte: as crianças têm pecado? Tem. Nasceram em pecado? Sim. As crianças nasceram em pecado. Isso é tão verdade que nós temos a doutrina chamada do pedobatismo. Professor, o que é pedobatismo? Batismo de criança. Que fora praticado pela Igreja Católica na Idade Média. Desenvolveu essa doutrina de batizar criança justamente por isso. Ó. Nasce em pecado. Então, esse pecado tem que ser purificado. Como que a gente purifica pecados na teologia católica? Através do batismo. Tá, aí os pecados que ocorrerem depois do batismo, salvação por obras, ó. Aí você faz o quê? Faz ali a crisma, a primeira comunhão, tal, tal, que é outro ato de purificação, né? E os pecados que eu cometer depois desse ato de crisma, primeira comunhão, aí você vai fazer o quê? A penitência, né? A confissão, uma penitência empendurada ali. Ah, e os pecados que eu esquecer por acaso de fazer uma confissão, uma penitência pendurada? Dá um jeitinho com a extrema unção. Mas e se eu morrer e ainda sobrar alguma coisa? Vai para o purgatório para terminar de dar uma limpadinha no resto que sobrou ali. E Cristo? Cristo fica de lado. O sacrifício de Cristo fica do lado, porque é autorregeneração, você vai conseguir sua regeneração só por obras meritórias.
que é contra essas obras que a Reforma Protestante se manifestou, né? Sola graça, só a graça. Efésios 2:8 diz, ó, nós somos salvos pela graça, não pelas obras, que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Romanos 5:12 também vai dizer isso. A salvação pela graça por meio da fé. Então, como a Igreja Católica, na Idade Média, criou um sistema de autorregeneração, ó, nasce em pecado, o batismo tira pecado. E o pecado, depois do batismo, vai lá para um outro ato, seja crisma, seja primeira comunhão, que vem tudo meio misturado na liturgia. E os pecados que eu cometi depois da primeira comunhão? Aí você vai fazer o quê? Confissão pendurado com a penitência. Reza uma Ave Maria, acende uma vela, faz isso e aquilo, faz um jejum, faz uma consagração, que é o sistema de penitencial. E aí, depois, quando estiver morrendo, se sobrou alguma coisinha, dá uma extremoção ali para dar uma ajeitada ali no que sobrou. E depois da morte, e que se sobrou, e ainda depois que morrer, sobrar alguma coisinha, o purgatório dá uma purificada lá. E o sangue de Jesus não purifica de todos os pecados, como diz a Bíblia, né? Está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7 ou 9 ali. Diz que o sangue de Jesus purifica todos os pecados, que andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo o pecado. O sangue de Jesus purifica todos os pecados. Então, não é a penitência, não é o sangue de Jesus. Só que o que acontece? Justamente por esse entendimento de que a criança nasce em pecado, criou-se o quê? O sistema das obras meritórias, entendeu? O batismo. Nasce em pecado, se batiza. Tanto é que eu entendo, eu percebo uma incoerência enorme entre Lutero e Calvino. Porque Lutero e Calvino continuaram praticando o Pedro batismo. E o Pedro batismo no catolicismo é para redenção, para remissão de pecados. Se Lutero e Calvino enfatizavam a salvação apenas pela graça, sola gracia, que era um dos solas ali, a sola gracia, que era um dos solas, se ele enfatizava apenas pela graça, por que ele continuou praticando o Pedro batismo? Que na teologia católica era uma forma de auto-regeneração. Para mim é uma incoerência, entendeu? Pedro batismo, porque o Calvino continuou praticando o Pedro batismo e acreditando na regeneração batismal. Isso tem fato histórico, salvo menor, o Roger Wilson cita isso, acreditando na regeneração batismal. Peraí, se há regeneração batismal, para que o sacrifício de Cristo? Só batizar, porque a Bíblia diz que antes mesmo, isso eu escrevo no meu livro de história da igreja, a Bíblia diz que antes mesmo de o Senhor Jesus morrer, João Batista batizava e os próprios discípulos de Jesus batizavam. Se o batismo salva e purifica pecado, por que que não continuaram batizando? Jesus não precisava morrer, ó. Antes de Jesus morrer já se batizava tanto João quanto os discípulos de Jesus. Se o batismo perdoa pecados, então Jesus não precisava morrer, só continuar batizando. Já batizava antes, o pecado estava resolvido com o batismo, para que Jesus vai morrer e sofrer tudo aquilo? Continuar se batizando. Jesus ascendia o céu sem morrer, sem nada, e fala só, pessoal, continua batizando, que o batismo perdoa o pecado e está todo mundo perdoado. Já quem se batizou, acabou, e continua batizando, só na liturgia. Não, essa é a questão. O batismo não salva, o batismo não perdoa. E, infelizmente, Lutero e Calvino continuaram tanto com Pedro batismo como com essa ideia da regeneração batismal, que o batismo não apenas é se batizando criança, mas que o batismo tivesse eficácia de perdoar pecados. Não. O batismo é apenas um simbolismo do nascimento. Mas e as crianças? Como que elas são salvas se morrerem crianças? Queridos, nós sabemos que a salvação das crianças, o Senhor Jesus diz, deixe vir a mim os pequeninos dos tais ao reino dos céus. A criança, se ela morrer no período chamado da inocência, ela é salva. Salva por quê? Porque ela está no período da inocência, tá? Mas, pastor, quando termina esse período da inocência? Não sei. Não sei. Antigamente, o menino ia abrir o olho com 8 anos. Hoje o moleque já nasce com o celular na mão ali. Entendeu? Então a gente não consegue saber quando termina. Deus sabe quando que termina esse período da inocência e começa a consciência. Por isso que a gente tem que trabalhar as crianças, porque a gente não sabe quando termina e quando começa isso, a gente tem que evangelizar, trabalhar e tudo mais. E também, para quando terminar esse período, ela esteja pronta para fazer um ato e escolher seguir a Deus. Então existe uma fase que a criança está no período da inocência. Enquanto ela está nesse período, ela é salva, porque ela está no período da inocência. Ela não escolheu ainda seguir a rebelião de Adão. Terminou esse período da inocência, ela é no período da consciência. E aí, estando consciente de si, de ser quem ele é, ele vai escolher ou seguir a Cristo ou a rebelião de Adão. Nesse ato, aí sim, ou ele vai ser condenado, se ele já chegar nesse período de inocência. Só que olha que interessante, e uma pessoa que tem uma deficiência mental muito grave, severa, já nasceu com uma síndrome muito grave, severa, e não tem condições nenhuma de entender e nem de se expressar, ela é salva, porque ela vai ver no estágio inteiro de criança. Eu lembro que uma vez tinha uma irmã que tinha uma menina, uma filha que tinha uma deficiência, ela tinha um retardo e a mente dela era de bebê. E ela já estava moça, uma moça bonita e tal, e a mãe queria batizá-la, né? E eu falei, minha irmã, para que batizá-la? Ela não tem condição de fazer profissão de fé. Ela é um bebê.
entendeu? A mente dela é de bebê e ela é a pessoa mais salva que tem na igreja. Nós corremos o risco de perder a salvação e ela nunca. Ela talvez não vai desfrutar de alguns prazeres da vida e muitos dissabores da vida, mas ela tem a garantia da vida eterna. E nós vamos desfrutar talvez de alguns prazeres da vida e saber que estamos desfrutando, mas o risco de perder a vida eterna é enorme se a gente não vigiar. Como eu não sou calvinista e não creio na, ele... que a pessoa nasce carimbado para ir para o céu, que é eleito, e o eleito vai de qualquer forma para o céu, e para mim é um ato de liberdade de escolha, sim ou não. Eu entendo que nós corremos o risco de perder a salvação, sim. Essa questão da perseverança, eu entendo que não. Se você, por isso que a Bíblia manda vigiar, que senão seria hipocrisia. Ó, você vai ser salvo de qualquer jeito se você for eleito, mas vigia, viu? Porque vai que você perde a salvação. Para mim, acaba sendo hipocrisia. Então, essa é a ordenança da Bíblia, tá? Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Então, enquanto a criança está no período da inocência, ela é salva. Ou qualquer pessoa que nascer com a síndrome muito severa, que sua mente seja uma mente infantil a vida inteira, uma mente de bebê que não consiga expressar a vontade, ela é salva. Ah, mas ai, coitado, coitado, não sei se talvez o coitado de nós. Ele não vai nem entender e não desfrutar de alguns sabores e passar por muitos de sabores da vida, mas a vida eterna dele é garantida. Queridos, aqui nós finalizamos sobre a questão da universalidade do pecado, as horas já se avançaram. Tá? Então, o pecado universal, não existe quem não peque. O único que nasceu sem pecado é Cristo, tirando dele todos os demais. Pecamos em Adão, herdamos a natureza pecaminosa. A tese de Rousseau de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe não tem base bíblica. O pensamento judaico lá, que o homem nasce bom sem pecado e vai virar pecador somente se pecar, não tem base bíblica. O pensamento bíblico é nós já nascemos em pecado, isso é extraordinário, que foi justamente Paulo que apresentou isso, que era um ex-erudito judaico ali, como diz em Filipenses 3 e 5, que excediu o judaísmo de todas as formas, ele abandonou esse pensamento judaico de que o homem é pecador apenas se vier a transgredir a lei para chegar e dizer assim, não, não, a revelação divina é que nós nascemos em pecado, em Adão, porque todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus, por um homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, e assim todos se fizeram pecadores. Certinho, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua casa. Paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe os teus filhos, a tua igreja, os teus servos e conceda-nos uma boa semana em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.